Bom dia para todos. Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Nós estamos estudando aqui um comentário do Nagarjuna sobre a Mahaprajnaparamita. É o Mahaprajnaparamita Shastra, comentário do Nagarjuna ao Mahaprajnaparamita de 100.000 versos. Nós já vimos 2 volumes, estamos agora no 3º volume da tradução. Esse aqui a gente não encontra com essa capa aqui é das edições KPG, né? Não tem a capa original mesmo, seria diferente. Esse é um livro, a tradução de Etienne Lamotte, que foi um orientalista do século passado. E a gente... Então, é com esse material que a gente está trabalhando. Então, estamos já aqui no nosso 3º volume do comentário sobre a Mahaprajnaparamita. Nessa parte em especial, a gente já viu no ano passado, nós já vimos sobre as 6 paramitas, e agora a gente está vendo o aspecto chamado os 37 auxiliares da iluminação. E são 37 práticas ou qualidades da mente para se desenvolver que nos ajudam a alcançar o despertar, né? A alcançar a liberação da mente, né? É isso. Nesse em especial, a gente já viu, desses 37 auxiliares, a gente viu os primeiros auxiliares, que são as 4 fixações da atenção. As 4 fixações da atenção, a gente viu a fixação da atenção no corpo, onde a gente discorreu sobre várias abordagens diferentes, no sentido de perceber a má compreensão que a gente tem a respeito da nossa forma, do nosso corpo, e como que a gente se apega a ela sem perceber a sua impermanência, etc., né? Depois a gente viu as fixações da atenção, a fixação da atenção nas sensações. Esse é um outro tema que a gente já abordou também, que foi o último que a gente viu. E nessa fixação da atenção sobre a sensação, a gente percebe que a sensação é um fenômeno mental e que ela não tem relação com o objeto percebido e nem com que é o que nós atribuímos à causa da nossa sensação. A gente percebeu como que a sensação é um fenômeno mental e ela pode variar dependendo do nosso estado mental. O mesmo estímulo pode nos trazer uma sensação agradável, uma sensação desagradável, de acordo com o estado da nossa mente. Foi mais ou menos isso, um resumo do que a gente viu da última vez, né? Agora a gente vai ver a fixação da atenção no pensamento. Esse é o nosso tema de hoje. Todas essas fixações da atenção, elas vão nos preparando para podermos nos afastar as percepções errôneas que a gente tem, que são os grandes obstáculos no nosso caminho do despertar, né? A fixação da atenção do pensamento, ela faz a gente refletir muito sobre a questão da impermanência. Esse é um grande tema da fixação da atenção no pensamento. Por isso eu já pedi que a gente, durante a meditação, a gente observasse um pouco mais os nossos pensamentos. Naturalmente, eles iriam surgir durante a nossa meditação, é óbvio, né? Nós somos
nós somos seres pensantes, né? Então, assim, não teria como não ser assim. E o objetivo da prática da meditação não é acabar com os pensamentos. Isso é um grande equívoco que a gente, muitas vezes, que atrapalha os praticantes no começo, né? Porque acabar com os pensamentos é como se você fosse treinando para virar uma pedra ou uma porta, né? Não é esse o objetivo do caminho do budista, né? O caminho do despertar não é uma mente que não pensa, não é isso. Porque nós temos que, pelo contrário, conhecer os nossos pensamentos, observar os nossos pensamentos, conhecê-los e compreender como é que eles se formam e eliminar todas as concepções errôneas que nós temos a respeito dos fenômenos, inclusive a respeito dos nossos pensamentos, que são fenômenos mentais, certo? Aqui, de cara, de imediato, a gente já precisa de uma definição, porque a gente vê nos textos, quando se fala de mente, existem várias palavras no tibetano para designar mente. Não são assim várias palavras equivalentes para significar mente, não é isso. Cada uma delas representa um aspecto da mente em particular, ou são coisas diferentes que nós aqui no Brasil, no Ocidente, especialmente aqui no Brasil, a gente chama tudo isso de mente, né? Por exemplo, nós fazemos aqui uma separação que os tibetanos não fazem. A gente fala das emoções e do sentimento como se fosse uma coisa e o pensamento como se fosse uma outra coisa. Para os tibetanos isso é tudo uma coisa só, é tudo mente. Mas são coisas, aspectos diferentes, fenômenos diferentes que acontecem na mente, né? Então, quando a gente vai falar de uma emoção, a gente localiza no nosso coração. O nosso coração é quem sente as emoções, a nossa cabeça é quem pensa. Na visão tibetana, nós pensamos no coração, sentimos no coração, e a cabeça é quem movimenta o corpo. É uma coisa, uma visão um pouco diferente. Não se localiza pensamentos na cabeça. A mente, a cabeça, ela representa o domínio do corpo. A mente, ela está localizada no coração. Isso se a gente, na forma, como nas práticas, como a gente faz, né? Onde a gente localiza de uma certa forma. Mas a mente não está localizada no coração, né? Eles não estão querendo dizer isso, tá? Muito pelo contrário, né? Assim, aonde que está localizada a nossa mente? Essa é uma questão. Onde que fica a nossa mente? Fica no olho, na cabeça, fica atrás da cabeça, fica no meio da cabeça, fica dentro do peito, fica no estômago. Onde é que fica a nossa mente, né? Ela fica em algum lugar, ela fica dentro do nosso corpo, ela está fora do nosso corpo. Essas são questões que a gente se coloca durante a meditação, especialmente quando a gente está fazendo o Laktong, que é a visão penetrante. Nós primeiro fazemos uma estabilização da mente com o chinê. Depois que a gente está com a mente bem calma, a gente começa a se perguntar sobre o que é, como que é, o que é o eu, o que é o pensamento, como que o pensamento surge, de onde que ele vem, para onde que ele vai, qual é a natureza dele, quanto tempo ele dura, né? O que acontece com o pensamento? E a mente? Onde que está a nossa mente? Que cor que ela tem? Essas perguntas que a gente vai se fazendo ao longo da prática da meditação é prajna, né? Essas perguntas são colocar a nossa mente num estágio de investigação do fenômeno, tal como o fenômeno é. Isso é prajna, né? Prajna, que é traduzido como sabedoria, ela vem da visão direta, percepção direta do fenômeno tal qual ele é, sem os nossos véus e as deformações que a gente tem dos nossos preconceitos.
A gente vê o fenômeno tal qual ele é. E a forma da gente ter esse encontro com o fenômeno tal qual ele é esse método de fazer isso é o que a gente chama de, também é o que a gente chama de prajna. Não dá para a gente reduzir prajna só para isso, mas isso está dentro do que a gente chama de prajna. Então, essas perguntas, elas mostram colocar a mente no estado de tentar de se conhecer, né? No caso, como a gente está investigando a própria mente, né? E o que é essa mente, né? Como eu falei, existem vários fenômenos, tem vários fenômenos mentais que vão receber nomes diferentes no budismo tibetano. E existe o que a gente chama de pensamento, ele é chamado de citta, C-I-T-T-A, citta. Citta é uma palavra sânscrita que representa pensamento, mas não é só o pensamento em si. Por exemplo, eu tive agora um pensamento, né? Eu pensei que eu deveria dizer uma coisa assim, assim, assim. Tive esse pensamento. Esse pensamento é uma coisa, mas a mente, o funcionamento da mente, onde o pensamento acontece, ou seja, a mente pensante, a mente pensando, é chamado de citta. E esse pensamento que a gente está falando aqui é especialmente o pensamento conceitual, às vezes chamado pensamento concreto, mas não gosto muito, acho que o pensamento conceitual é a melhor forma de ver. O pensamento em palavras, em textos, onde você tem uma sequência de significados de palavras, né? Não é um pensamento além das palavras, ele é um pensamento construído com palavras. Um raciocínio é uma construção mental ou uma fabricação mental. Quando a gente está falando na prática, quando a gente faz o Doja Shantuma, a gente fala aqui: concedai vossas bênçãos para que a meditação seja livre de elaborações. Elaborações são essas fabricações mentais, né? Vamos ensinando. Ao grande meditador que na mente, né, permanece sem fabricação. Então, a fabricação mental é esse mecanismo dessa mente citta, né, de criar pensamentos, são pensamentos descritivos, são um longo texto em que se descreve um determinado pensamento original, que ele não tem, ele é extremamente fugaz, ele é muito maior do que as palavras. Então você tenta descrever esse pensamento com uma série de palavras, e com isso você pode escrever uma enciclopédia e não é capaz de descrever completamente esse pensamento. E é por isso que a mente fica nessa fabulação o tempo todo, falando, e sempre é uma coisa insuficiente, você precisa de acrescentar mais elementos, e assim a gente tem um longo texto, né? E essa mente que faz desse pensamento conceitual é aonde funciona a lógica, né? Onde nós temos o nosso raciocínio, né? É a nossa mente racional também. O raciocínio ele é um instrumento extremamente útil. Tem alguns momentos em que você precisa de ter uma compreensão até para balizar as suas próximas ações, e o raciocínio te organiza, te ajuda a ter essa compreensão de uma forma mais direta não, mas de uma forma mais confiável, por assim dizer, né? Mas existem outras formas também de você ter uma percepção direta que vai além do raciocínio. Mas isso essa mente não é capaz de fazer. Isso é feito por um outro nível, um outro aspecto da nossa mente. O que nós estamos falando aqui, então,
quando a gente fala de mente, a gente não está falando de uma mente iluminada. No tibetano, a mente iluminada, a mente transcendente, ela é chamada de Yesh, né? Essa mente, a mente dos seres iluminados, a mente dos Budas, é a Yesh, esse aspecto da nossa mente, né? Transcendente, luminoso, né? Desperto e ilimitado. Mas nós funcionamos normalmente, como nós não temos muita capacidade de perceber a nossa mente Yesh, nós nos ligamos, nós nos identificamos com um outro aspecto da nossa mente. Isso aqui tem meu computador aqui. Nós nos ligamos a um outro aspecto da nossa mente mais fácil da gente compreender, da gente se identificar, que é a mente Nanche, a mente contaminada, a mente perturbada, a mente enlouquecida, né? É essa mente com a qual a gente funciona, cujos mecanismos, que inclui os mecanismos do Chitta, do pensamento, como eu estava falando. Então, é essa mente perturbada, que é a mente com a qual a gente se está acostumado a lidar, né? Que o Mingyur Rinpoche chamava de mente macaco louco, né? Que é usando um exemplo do macaco que fica pulando de galho em galho, que pega uma coisa e larga, já pega outra, já pega outra. Então, esse é o aspecto da nossa mente mais perturbada e que é a mente que produz a maior parte do sofrimento. Produz todo o sofrimento, na verdade, né? Bom, então, isso tudo foi para a gente uma introdução, para a gente entrar na fixação do pensamento, fixação da atenção sobre o pensamento e sobre a mente pensante, a mente que pensa, que elabora. No texto, então, a gente vê o seguinte: o yogi pensa, então, é por causa do bem-estar, da sensação de bem-estar, de felicidade, que nos apegamos ao corpo. Isso que a gente tinha visto antes sobre a questão da sensação, ele está passando da sensação agora para o pensamento. Mas quem experimenta esse bem-estar, essa felicidade, essa sensação prazerosa? Tendo refletido, o yogi sabe que a sensação vem da mente pensante. Então, é o ponto aqui onde a gente abandona aquela ideia de que são os nossos sentidos que produzem a sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer, e a gente percebe que essa sensação, que a experiência desse prazer, dessa felicidade, ela acontece não no corpo, mas na mente. A sensação vem da mente pensante, Chitta, né? Em seguida, a uma excitação mental, a um equívoco, que os seres experimentam essa ou aquela sensação de prazer e de felicidade. Então, aqui ele situa, né? Existe uma excitação da mente, a mente ela é estimulada pelas impressões que vêm dos sentidos, né? E ela se coloca num estado de disponibilidade para experimentar uma sensação, pode ser agradável ou desagradável, né? A partir daí, isso vem das suas memórias, das experiências habituais, anteriores, etc. Então, por exemplo, a gente vê isso muito até nos animais. Se você toca uma musiquinha para um rato antes de alimentar ele, daqui a uns 10 dias, na hora que você tocar essa musiquinha, o rato já sabe que vai receber o alimento. A mente dele já está disponível para poder experimentar o sabor daquele alimento, né? Então, isso não é uma coisa tão difícil da gente entender assim. Então, a mente está preparada para receber aquilo, né?
se na hora dele receber aquele alimento não foi exatamente o mesmo, ou foi um pouco mais desagradável, talvez ele nem perceba o que é que está sendo experimentado, de tão condicionado que ele ficou de que aquele estímulo representa uma sensação agradável, né? Até que ele se descondicione, isso leva um tempo. Então, é isso, né? A mente, nesse estado de excitação, ela está disponível para uma determinada experiência, né? Então, vem dessa excitação e de um equívoco, né? O que é esse equívoco? É uma visão falsa, uma interpretação errada dos fenômenos, tanto os fenômenos externos como internos, né? Então, essas visões errôneas que a gente tem, associadas com essa capacidade da nossa mente de ser sensibilizada, de ser estimulada, fazem com que a gente se torne predisposto para ter uma experiência que, no caso, seria de felicidade ou de infelicidade, de prazer ou de bem-estar, né? Então, o yogi deve se dar conta de que a mente pensante, o pensamento, é transitória, tendo por característica o nascer e o perecer, não durando mais do que um instante. Ela é incapaz de experimentar a felicidade. Aqui ele já desdiz um pouco o que a gente viu, né? Da mesma forma como essa experiência essa experiência sensorial de bem-estar, de felicidade, a gente compreende que ela só pode ser percebida pela mente. Ele entra agora com a investigação da mente, mostra que a nossa mente, especialmente a mente relacionada com os pensamentos, né? Ela é extremamente transitória. Um pensamento, no momento não existe pensamento. Então aparece um pensamento. Então o pensamento nasce no momento. E depois o pensamento acaba, ele desaparece. E não deixa marcas, né? Isso é uma pergunta para a gente se fazer durante a meditação. Onde estava o pensamento antes dele aparecer? E depois que ele desapareceu, para onde que ele foi, né? Ele deixou alguma marca, né? Existem na nossa mente as marcas de pensamentos, né? As memórias não são outros fenômenos mentais, né? São também fenômenos mentais, tanto quanto os pensamentos, as emoções também. Então, esse pensamento ele vem, não se sabe de onde, ele vai, não se sabe para onde, e a duração dele é muito fugaz. Ele é muito rápido, né? Ele é muito... Num instante, ele já desapareceu. O que fica é uma fabricação, um processo da nossa mente de tentar fazer um relatório sobre o que foi aquele pensamento que já foi embora, né? Então, ele diz que o pensamento em si, ele é incapaz de experimentar a felicidade, porque ele é muito fugaz. No mesmo instante que desejamos experimentar a felicidade, o pensamento já mudou, já é outro. No momento que a felicidade nasce, o pensamento já é outro. Então, assim, eu quero experimentar a felicidade e aí vou experimentar a felicidade, mas o meu pensamento, já tô num outro pensamento, porque ele é muito rápido, ele passa rápido. E é uma sequência de pensamentos, né? Um pensamento depois do outro. Entre a felicidade e o pensamento não existe conexão. Como se poderia dizer que a mente pensante experimenta a felicidade?
não existe uma conexão entre o pensamento e a felicidade. A gente pode experimentar isso. Quando a gente vê o pensamento, a gente percebe o pensamento é uma coisa, a experiência do bem-estar e da felicidade é uma outra coisa. As duas coisas não estão necessariamente conectadas, elas podem existir uma sem a outra. O pensamento passado, ele não é capaz de experimentar a felicidade, claro, porque ele já acabou. O pensamento futuro, que não aconteceu ainda, também não é capaz de experimentar a felicidade, porque ele ainda não existe. Só o pensamento presente poderia experimentar a felicidade. Mas como ele é muito instantâneo e fugidio, ele não tem a consciência de experimentar a felicidade. Então, o Nagarjuna se pergunta, no seu método, né, de perguntas e respostas, tudo bem que o pensamento passado e o futuro não experimentem a felicidade, a gente entende isso, mas por que o pensamento presente não experimenta a felicidade? E ele responde, eu disse que, sendo fugidio, ele não tem consciência de experimentar a felicidade. Então, não dá tempo dele não existe tempo de ele se disponibilizar para experimentar a felicidade. Isso já é um momento seguinte, né? E nesse momento seguinte, o pensamento já mudou. Essa é a lógica do que o Nagarjuna está colocando, que é o ensinamento da escola do Madhyamaka, da escola do caminho do meio. É isso, que o pensamento, no instante seguinte, ele já mudou. Então, quando você se dispõe a experimentar a felicidade, isso acontece no momento seguinte. No momento seguinte, já não é mais aquele pensamento, já é um outro pensamento, né? E, além disso, todos os dharmas, sendo de caráter impermanente, não têm tempo de duração. Se o pensamento durasse um instante, ele duraria também o instante seguinte. E, assim, ele teria uma duração eterna, desprovida do caráter de desaparecimento. Essa é a lógica do... Então, ele coloca que esse pensamento ele é muito fugaz, ele existe, ele dura um momento, que é um fragmento de segundo, e em seguida ele já desaparece e um novo pensamento surge. Essa sequência de pensamentos, esse rosário de pensamentos, eles, em alguns momentos, eles vêm eles têm uma relação com o anterior. Então, um pensamento surge, desaparece, surge uma continuação dele, desaparece, surge uma continuação, e aí você vai ter um encadeamento lógico, né? Não necessariamente lógico, não precisa ser, mas vai tendo um encadeamento que tem uma relação com o pensamento anterior e tem uma relação com o que vai para frente. Às vezes acontece isso. Em alguns momentos, logo depois de um pensamento, aparece um pensamento completamente diferente, sem relação nenhuma com o pensamento anterior. E em seguida você pode voltar ao mesmo fio da meada. Então você vai ter uma sequência de pensamentos, um pensamento meio que não tem nada a ver, e outros pensamentos seguindo a mesma sequência. Às vezes acontece isso. Às vezes esse pensamento que apareceu aqui, ele vai fazer surgir um outro pensamento mais na frente, que vai de novo interromper aquela cadeia, ou então ela pode, a partir daí, já começar um outro fio e começar uma outra história. Tudo isso a gente observa durante a meditação, quando a gente observa a sequência dos pensamentos, quando eles vão surgindo. E nisso a gente pode ver várias coisas podem acontecer, né? Não existe uma obrigatoriedade de que o próximo pensamento tenha necessariamente, que ser de uma determinada forma em relação com o pensamento que acabou de desaparecer. Não existe nenhuma obrigatoriedade disso, né?
pode aparecer qualquer outro pensamento. Essa sequência de pensamentos, ela acontece tão rápida, como a gente viu, ela vem tão rápida que a sensação que nós temos é que existe um fio, um fluxo, e que é um pensamento único que está se manifestando e está vindo na sua construção, né? Mas, na verdade, são muitos, inúmeros pensamentos fragmentos, né, dessa construção, são múltiplos pensamentos que vão vindo um após o outro, e pelo fato deles serem extremamente fugazes, é possível a qualquer momento aparecer um pensamento diferente que pode nos levar para uma outra direção. Por isso é que é possível a gente sair do samsara, porque existe a qualquer momento um pensamento pode nos dar início a um fluxo de pensamentos que nos conduz para fora do samsara. E de todas as coisas, e de todo o sofrimento, né? Então, essa é que nem um filme, né? A gente vê o filme é feito de várias pequenas fotografias em que existe uma leve diferença de posição e dos objetos, e aí, quando a gente vê isso de uma forma muito rápida, a gente tem a sensação de que os objetos estão se movendo, estão se desenvolvendo, surgindo ou desaparecendo, o que quer que seja. É da mesma forma que acontece, essa é uma imagem boa para a gente ver o que acontece com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são que nem esses frames de um filme, né? Então, é essa sequência que dá para a gente uma ilusão de uma continuidade. E, às vezes, quando surgem algumas coisas até meio contraditórias ou que não têm nenhuma relação com o anterior, a gente meio que passa batido e dá sequência, incorpora aquilo como se fosse uma coisa lógica. E isso faz com que a gente fique um pouco mais atento também para perceber que aquilo que nós consideramos como consequência lógica é preciso ser investigado se realmente é uma consequência lógica ou se em algum ponto nós não incorporamos algum pensamento aleatório que não tem ligação lógica com os anteriores e a gente incorpora eles e passa a considerar ele como sendo uma consequência lógica, e não é, né? Isso nós muitas vezes estamos funcionando de uma forma enganada por causa disso, né? E isso acaba construindo uma convicção. Às vezes a gente constrói uma convicção e, se a gente for analisar, não existe fundamento para que a gente relacione determinadas coisas com outras coisas, né? Quando a gente analisa, observa o funcionamento da nossa mente, a gente consegue evitar de cair nessas armadilhas, certo? É muito mais precisa de uma atenção muito maior observar o funcionamento da nossa mente, especialmente dos nossos pensamentos, muito mais do que com as nossas emoções. Enquanto, quando a gente está observando o funcionamento das nossas emoções, nós temos sempre o risco de nos jogarmos naquela onda e levarmos um caixote dessa onda mais para frente, ou seja, sermos absorvidos pelo movimento da emoção e, a partir daí, ficar completamente sob o domínio da emoção. O tratamento, a análise que a gente faz, o exame que a gente faz das emoções na nossa mente, vão nos capacitando a nos deixar de ser dominados pelas emoções. A gente perceber as emoções quando elas estão surgindo, a gente tomar as medidas necessárias para não se deixar levar pelas emoções, deixar que essa onda passe sem que a gente seja tomado por elas, né? Com os pensamentos, existe uma sutileza maior. Então, o trabalho seguinte é que acontece com os nossos pensamentos.
Porque com os nossos pensamentos, a gente, como eu falei, muitas vezes a gente constrói ideias falsas, ideias errôneas que não têm uma relação com a realidade a partir de pressupostos falsos e de correlações falsas que podem acontecer justamente por causa disso, porque a qualquer momento uma ideia qualquer pode aparecer no meio de uma sequência do pensamento. E se você não está atento, você pode achar que essa ideia tem alguma relação com aquilo e não tem, né? Bom, acho que isso já ficou claro, né? Então, aqui o Buda ele fala sobre os dharmas condicionados, que eles têm uma origem, eles têm uma duração e têm um desaparecimento, né? Os dharmas condicionados, os fenômenos condicionados, porque eles são fenômenos compostos. Eles surgem de causas e condições, né? E os nossos pensamentos também são fenômenos compostos. Eles também surgem de causas e condições. Então, aí a gente começa a entender um pouco melhor o que são esses pensamentos, né? Eles não têm uma existência em si. Os pensamentos, eles surgem quando você tem dentro da mente causas e condições são apropriadas para o surgimento desse pensamento. O que a gente está falando? Nós temos hábitos mentais, nós temos visões errôneas, nós temos estados emocionais, nós temos uma série de coisas, de fenômenos acontecendo na nossa mente. Então, quando esses fenômenos estão reunidos de uma determinada forma, um pensamento ele adquire um aspecto específico. Se os fenômenos acontecem de uma forma um pouco diferente, esse mesmo pensamento poderia tomar um outro aspecto. O que eu quero dizer? Se a gente está um dia um pouco mais melancólico, um pouco mais triste, deprimido, se sentindo de uma certa forma diminuído na relação com as pessoas ou sofrendo por algum tipo de percebendo sentimentos diferentes das pessoas em relação a você, sentimentos diferentes do que você desejaria que acontecesse, e você está meio mal por causa disso, os pensamentos que surgem, eles vão tomar essa cor. E aí eles vão estar simplesmente reforçando essa mesma ideia. E isso você vai estar pensando sempre a mesma coisa. É aquela nuvenzinha que fica em cima da gente, né? Quando a gente vai andando num dia ensolarado, tem uma nuvenzinha de chuva caindo em cima da gente e a gente está vendo tudo triste, né? Se a gente está num dia de bom humor, com uma sensação boa no corpo, experimentando uma felicidade, uma sensação de prazer, os pensamentos que surgem, eles vão se direcionando para essa, vão tomando a cor dessa emoção, e a gente vai ter pensamentos que sempre vão estar reforçando que o mundo é maravilhoso, que tudo é lindo, que o dia está ensolarado, né? E que só existe felicidade, alegria, etc. Então, isso depende do tom emocional. Depende também das nossas visões. Se nós temos uma compreensão preconceituosa, equivocada sobre alguns fenômenos, os nossos pensamentos que vão estar surgindo, eles vão surgir dentro dessa concepção equivocada e eles vão produzir pensamentos que vão reforçar essa visão. No final das contas, você vai dizer, tá vendo? Realmente é assim, 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 né? Se havia alguma dúvida, agora não existe mais, né? E da mesma forma, se a gente tem pensamentos dentro da visão do despertar e percebendo a inconsistência dos fenômenos, a fugacidade dos pensamentos, a impermanência dos fenômenos, esses pensamentos vão mostrando para a gente, olha, está vendo, é impermanente mesmo. Então, essas ideias corretas, né, elas vão nos ajudar,
vão facilitar que os pensamentos sigam por esse mesmo caminho. E com isso a gente vai conseguir caminhar em direção ao despertar, né? Também os nossos pensamentos surgem, como eu estou falando aqui, das condições, daqueles elementos que estão presentes na mente que podem modificar o caminho do pensamento, né? E podem fazer com que alguns pensamentos prosperem e outros não. Ou se você está um dia muito feliz, muito alegre, com tudo indo bem, etc., você tem um pensamento de tristeza. Esse pensamento de tristeza, ele é fugaz, como a gente viu, mas quando ele surge, ele não encontra causas e condições para que ele se mantenha. Então, ele desaparece sem deixar rastros, e nós não tomamos nem consciência de que esse pensamento iria surgir. Antes dele nascer, ele já desapareceu, porque ele não tinha os elementos que pudessem manter ele que pudessem construir a existência dele, né? De onde vem o que são as causas dos pensamentos? As causas dos pensamentos vêm dos nossos hábitos mentais, né? Os nossos hábitos mentais são consequência das nossas formações kármicas, são a mesma coisa das nossas formações kármicas. O modo habitual de funcionamento da nossa mente. Então, esses são milhares, né? São inúmeros essas formações kármicas, esses hábitos mentais, são uma quantidade quase que infinita disso, né? E eles estão presentes na nossa mente, alguns são mais intensos do que outros, e eles estão sempre produzindo o estímulo para que uma determinada consciência ligada a ele apareça, né? E essa consciência aparece, às vezes, como um pensamento, né? Então, um pensamento surge desse modo habitual de funcionamento da mente. E ele surge, e se ele tem um campo adequado, propício, ele aparece, e a gente toma consciência dele. Então, a gente vê que esses nossos pensamentos são como que miragens, eles são, quando você reúne vários elementos favoráveis, aparece o pensamento na nossa mente, né? Isso faz com que a gente observe que a fugacidade desses pensamentos, quando a gente percebe como que eles se originam como fenômenos compostos, a gente sabe que eles vão desaparecer, eles desaparecem, então eles realmente são fenômenos compostos. Se eles tivessem uma existência intrínseca em si mesmo, o pensamento seria uma coisa contínua. Mas eles não têm. Justamente pelo fato dele aparecer e desaparecer, mostra que ele se origina pela reunião de causas e condições. Ele é um fenômeno composto. Então, ele aparece e ele desaparece. Daí a importância da gente compreender isso para não darmos concretude para os nossos pensamentos. Nós nos habituamos a dar um peso extremamente grande ao pensamento, como se o pensamento fosse um objeto sólido, né? Os nossos pensamentos, eles não têm solidez nenhuma. Eles são uma aparência. É como um arco-íris, né? É como uma miragem. É como um reflexo na água, né? Não tem uma existência em si. Essa existência, ela é ilusória. Essa é o caminho para onde a gente segue quando a gente começa a analisar os nossos pensamentos e a esvaziá-los desse peso. O pensamento, quando a gente dá uma concretude para ele, ele tem um peso, né? Ele tem é como se você fosse obrigado a ter um determinado comportamento, porque, afinal de contas, tem um pensamento que você tem que carregar aquilo, e o pensamento começa a desaparecer, e você começa a remendar ele, porque ele não pode desaparecer, né? E assim a gente fica com aquelas ideias
continuamente na nossa mente, a gente sempre remendando elas, que a gente não pode abandoná-las, né? Então, essa postura de permitir que o pensamento siga o seu curso, se desapegar do pensamento, não agarrar o pensamento, não querer guardar ele dentro de um vaso de cristal, né? Não querer prender esse pensamento para que ele não fuja dentro de uma gaiola, né? Então, essa atitude que a gente deve ter em relação aos pensamentos, né? Não experimentá-los de uma forma concreta, mas, ao contrário, ao invés disso, permitir que o pensamento ele apareça e deixar que ele se vá dentro do seu caminho natural, né? As causas e condições da nossa mente, elas estão sempre mudando, né? Com um momento. Então, em alguns momentos, o pensamento vai surgir e depois ele vai desaparecer. E pode ser que mais tarde ele retorne, não o mesmo pensamento, nunca o mesmo pensamento, sempre de uma forma diferente, porque mudaram as causas e as condições. Com essa percepção, nós passamos a ter uma relação mais leve com os fenômenos que acontecem na nossa mente. Nós observamos o fenômeno quando ele vem, e depois ele desaparece e surge um outro fenômeno que também desaparece, e surge um outro fenômeno que também desaparece. Então, nós vamos registrando a sequência desses fenômenos. E sem colocar um peso muito grande sobre isso. Eu tive um pensamento ruim agora. Eu pensei numa maldade. Ok, pensei. Eu tive um pensamento sublime agora, uma coisa relacionada com a união, com a divindade, com a mente de Buda, uma coisa maravilhosa, assim, fantástica. Ok, isso foram pensamentos, foram apenas pensamentos. Eu não vou me sentir culpado de ter tido um pensamento ruim, desagradável, ou que pudesse produzir mal para os outros, e não vou me sentir o máximo porque eu tive um pensamento sublime. Isso foram apenas pensamentos. Aparecem o tempo todo na nossa mente um monte de pensamentos, certo? Eles passam. E eles vão surgir, e tudo bem, e são apenas pensamentos, né? Não existe, não é necessário que você tenha um compromisso com esses pensamentos, no sentido de eu não posso ter um pensamento ruim, porque senão isso significa que eu sou uma pessoa ruim, que eu mereço ser punido por Deus, ou que eu nunca vou atingir o estado de Buda, nunca vou sair do samsara, e eu sou a pior das criaturas. Isso é mais um pensamento, e é um pensamento absolutamente desnecessário, inútil e sem nenhum compromisso com a realidade. As coisas não são assim. Os pensamentos, eles aparecem e eles desaparecem. E o que importa é o que você faz com eles, né? Na verdade, é isso. Se o pensamento um pensamento de maldade aparece na minha mente e eu cultivo esse pensamento, eu vou fazer as ações, eu vou acabar fazendo ações de maldade, vou adquirir um karma que vai fazer com que eu tenha mais pensamentos de maldade, por aí vai, eu fico preso nesse ciclo mental de sofrimento, né? Se o pensamento vem e ele vai embora e eu não dou importância, não dou atenção para ele, e não mudo de caminho por causa dele, ou seja, não passo a agir em função desse pensamento, o pensamento foi-se embora, pronto, não preciso dar sequência para ele, né? É isso que se deve fazer. A diferença está em o que você faz, qual é a sequência que você faz com o pensamento, e não o pensamento em si.
sempre vão estar aparecendo pensamentos. Esses pensamentos de aspecto mais negativo, eles são frutos das nossas sementes kármicas. Nossa mente funcionou de uma forma negativa durante tanto tempo, né, que ela vai estar produzindo esses pensamentos de vez em quando, tudo bem, né? Então, até que esse hábito desapareça, isso vai estar pipocando por aí. Quando aparece um pensamento assim, o que eu devo pensar a respeito desse pensamento? São as minhas formações kármicas, elas ainda estão presentes, né? Eu não posso descuidar disso, porque se eu cultivar esse pensamento, eu vou produzir um hábito, vou reforçar um hábito mental negativo. Então, eu não posso cultivar esse pensamento, né? Mas é bom que ele tenha me alertado, né? Para eu não achar que eu sou o bambambam, né? Para eu perceber que esses tipos de pensamentos acontecem em mim, é sinal de que a minha mente tem hábitos mentais e tem visões errôneas que produzem esses pensamentos. Aqui a gente foi longe, a gente está dentro do tema, mas a gente foi longe aqui. Aqui ele fala da roupa. Ele fala uma coisa interessante sobre o pensamento. Ele possui em si a qualidade do surgir, porque antes não havia nada e o pensamento surge. Então, o fato dele surgir, ou seja, dele ter um nascimento, um surgimento, dele aparecer quando antes não tinha nada, isso mostra que ele não tem uma existência em si mesmo, e mostra que ele é fruto da reunião de causas e condições. Quando essas causas e condições se reuniram, o pensamento apareceu. O fato do pensamento desaparecer e não deixar resíduo, não deixar marcas, isso mostra também que ele possui em si também a qualidade do desaparecer, porque ele é fruto da reunião de causas e condições, e quando essas causas e condições se modificam um pouco, a imagem que é aquele pensamento, ela se desarticula e ele desaparece. É como um caleidoscópio, né? Quando você move o caleidoscópio, aparece uma imagem, né? Um pequeno movimento no caleidoscópio que faz com que uma pedrinha mude de lugar, aquela imagem desaparece e uma outra imagem aparece no caleidoscópio. É como a gente vê esse movimento na nossa mente, em que as nossas causas e condições elas estão se interrelacionando. Esse movimento, né, ondular, aí, em que uma aparece mais, depois desaparece, outra aparece mais. Então, isso faz com que modifiquem as condições das pedrinhas desse caleidoscópio e os pensamentos vão se tornando cada vez outros diferentes, né? Okay. O caráter, então, ele fala sobre o caráter de impermanência desses pensamentos, né? E ele fala sobre os dharmas condicionados, que eles possuem a essência da velhice, né? Aí ele dá um exemplo de se eu visto uma roupa nova, no dia seguinte, essa roupa ela já está um pouco mais velha. No outro dia, ela está mais velha. E no outro dia, mais velha, até que após algum tempo, né? Mas ele diz, essa roupa só envelhece porque a velhice, o envelhecimento, é uma característica inerente da roupa que você vestiu. Então, a velhice da roupa
já está presente no momento em que ela surgiu, junto com a novidade da roupa. Vamos pensar isso em relação ao fenômeno, né? A velhice do fenômeno, ela surge junto com a novidade do fenômeno. Assim que o fenômeno surge, ele já traz em si a sua velhice e a sua destruição, né? É isso, em outras palavras, é aquilo que o Buda nos ensina sobre o nascimento, a velhice e a morte. A velhice e a morte só existem porque existe o nascimento. Então, o nascimento, a velhice e a morte surgem ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo eles estão presentes, desde o início eles estão presentes, né? E pelo fato deles estarem presentes é que eles vão acontecendo gradualmente ao longo do tempo, ou seja, a gente vai envelhecendo desde o momento em que a gente surge e a gente vai morrendo desde o momento que a gente surge, porque a velhice, que é a duração, tem relação com a duração. Você tem os três fenômenos, como o Buda falou, os três fenômenos dos fenômenos, né? As três características dos fenômenos. O surgimento, o nascimento, a duração e o desaparecimento, a morte, né? Essa duração é o que ele chama de a velhice, né? É a duração, né? Então, o surgir, a duração e o desaparecer eles aparecem, são intrínsecos, estão presentes desde o início, não são uma sequência. Desde o momento em que nós surgimos, nós começamos a desaparecer, né? Bom, mais adiante, na sequência, ele fala sobre um ponto bastante importante aqui. Vem de um ensinamento do Buda. O Buda disse: os profanos, às vezes, reconhecem a impermanência do corpo, mas não reconhecem a impermanência do pensamento. Certos profanos dizem que o corpo é eterno, mas o erro que sustenta a eternidade do pensamento é ainda mais funesto. Por quê? Vou ler aqui e a gente comenta em seguida. Acontece ao corpo de durar 10 anos ou 20 anos, enquanto que o pensamento, tanto de dia como de noite, desaparece a cada instante. Nascido como uma coisa, perecendo como uma outra coisa, sem parar um instante. Prestes a nascer, ele nasce outro, prestes a morrer, ele morre outro. O que ele está dizendo aqui? Alguns profanos, por assim dizer, né, eles têm uma identificação tão grande com o corpo que eles experimentam o corpo como se o corpo fosse eterno. E têm uma identificação com o corpo, achando o corpo sou eu, né? Alguns profanos já conseguem perceber que não existe uma identidade dele com o corpo. Então, ele consegue se destacar do corpo e perceber: este é um corpo, mas eu não sou o corpo. Mas aí ele tem a experiência da mente pensante e ele se identifica com a mente e diz: eu sou a mente sou eu sou a mente. Eu não sou o corpo, eu sou a mente, eu sou eterno, né? Porque a mente é eterna. Então, o Buda diz que esse erro de se identificar com a mente é muito mais grave do que se identificar com o corpo. Porque, inequivocamente, as mudanças que o corpo é fácil, em algum momento, você se desligar da experiência, da identificação com o corpo, por causa do sofrimento, por causa das mudanças que acontecem, tudo. Em algum momento, você acaba se destacando e percebendo que não existe essa identificação. Mas essa identificação com a mente é muito mais difícil de ser rompida. Então, uma vez que a gente faz essa identificação, eu sou essa mente, né?
nós nos prendemos a uma visão errônea muito mais difícil de ser corrigida mais tarde. Então, ele fala, ele nos alerta para isso, né? Como ele diz aqui, no que concerne ao pensamento, à mente ou à consciência, o profano imbecil e não instruído é incapaz de se desgostar dela, de desapegar-se dela, de libertar-se dela. Porque durante a longa noite do Sansara, essa mente e esse pensamento foi cuidado, guardado, assimilado, esposado, adotado pelo profano imbecil e não instruído que diz: ela me pertence, sou eu, ela é o meu eu, essa mente. Por isso, o profano imbecil e não instruído é incapaz de desgostar-se, de desapegar-se e de libertar-se da mente. Percebe aqui, o ponto já chega como essa mente ela é extremamente fugaz e ela não tem uma existência em si, ela é um fruto de causas e de condições, essa mente pensante, que é o que eu falo, que é Nanche, a mente perturbada, né? Identificar-se com ela é um grande equívoco, porque você se identifica com uma fonte de sofrimento, né? E ele diz que o profano imbecil e não instruído se identifica com ela, dizendo: ela é o meu eu, né? Isso sou eu, ela me pertence, né? Então, como nós, né? Um profano imbecil e não instruído como nós, né? E ele alerta, então, para a necessidade da gente observar essa impermanência dessa mente, a transitoriedade dessa mente, e não corrermos o risco de nos identificarmos com ela, né? Então, se aquilo que a gente considera, tudo bem, eu não sou o corpo, mas eu sou uma mente, né? E o corpo morre, mas a minha mente continua e vai para um outro corpo numa próxima encarnação, né? Aqui é o momento da gente se desidentificar com essa mente. Essa mente também desaparece, né? Essa mente ela é transitória, ela é composta, ela é fruto de causas e condições. É aquilo que a gente chama de consciência quando a gente está falando dos 5 skandhas, né? Essa consciência, essa mente pensante, esses pensamentos, esses fenômenos mentais são transitórios e não têm uma existência intrínseca. Eles são frutos da reunião de algumas de causas e de condições, né? Então, nós não devemos nos identificar com eles porque não são a nossa real existência, a nossa real essência. Não é essa mente. Essa mente é um fenômeno, né? Relacionado com uma manifestação, relacionado com o estar no mundo, relacionado com o fazer coisas, com o pensamento, com a comunicação com as pessoas. Então, ela é extremamente condicionada, né, por todos esses elementos. Ao contrário, aquilo que chamamos de pensamento, mente ou consciência, ao longo das noites e dos dias, ao curso dos instantes, de momentos, de horas, se apresenta sob aspectos múltiplos e diversos. Quando ela nasce, já é outra que nasce. Quando ela é destruída, é uma outra que é destruída. Lembra que isso já tinha colocado antes, né? Quando o pensamento surge, ele já não é mais o mesmo. Então, já é um outro pensamento que nasce. E quando o pensamento morre, ele já mudou, porque a duração dele é muito instantânea, muito rápida.
Então, o pensamento que morre já é um outro, já não é mais aquele mesmo. São fragmentos de décimos de segundo a duração do fenômeno do pensamento. Em seguida, ele já é um outro, já é um outro, já é um outro, já é um outro, já é um outro. A sequência que a gente vê de pensamentos, quando nós olhamos para a nossa mente e percebemos a sequência dos pensamentos, na verdade, entre um pensamento e outro pensamento, inúmeros pensamentos aconteceram que não foram, não tiveram condições de serem percebidos pela nossa consciência que observa os pensamentos. Então, são alguns pensamentos que a gente consegue perceber e com eles a gente faz essa sequência. Mas, assim, a sequência, se a gente fosse fazer uma sequência dos pensamentos, nessa frase que eu estou falando aqui, milhares de pensamentos aconteceram durante os poucos segundos que eu construí uma construção lógica, né? Milhares de pensamentos aconteceram, alguns relacionados com o tema central e outros não, ficaram pipocando em volta, como se a gente pegasse uma linha, a gente teria uma sequência de pensamentos que caíram dentro dessa linha, mas um monte de outros pensamentos foram para cima e para baixo, para cima e para baixo, em sentidos diferentes, contrários, etc. E eles não ficaram em volta daquela linha, né? Muitos deles não são percebidos pela consciência. A imensa maioria não é percebido pela consciência. Então, o que a gente percebe pela consciência constrói uma linha lógica de raciocínio, né? É isso que ele diz, que quando o pensamento surge, ele é tão rápido que quando ele surge, já é um outro que está ali, que apareceu, já não é mais o mesmo. E ele está se modificando o tempo todo, o tempo todo. Então, quando ele desaparece, ele já é um outro que desaparece, porque aquele já tinha desaparecido antes. E ele diz, é como um macaco agarrado ao galho de uma árvore. Depois de ter largado o galho, ele agarra um outro. Então, esse é o funcionamento da nossa mente Nanchi, o Chitta, que é essa mente que pensa, que elabora, que raciocina. Ela está sempre, no momento que ela larga um galho da árvore, ela já está agarrando o outro. E larga esse galho para agarrar um outro, e para um outro, um outro. Isso mostra a falta também de foco da nossa mente, que está sempre agarrando coisas, certo? Largando coisas, agarrando coisas. A gente agarra uma coisa, a gente se desinteressa delas, a gente agarra uma outra, a gente já não interessa mais, a gente agarra uma outra. Eu desejo muito esse objeto, esse Dharma, esse fenômeno. Desejo muito isso. Na hora que eu adquiro isso, que eu agarro isso, eu já desejo uma outra coisa, aí eu já largo isso, porque já não me satisfaz mais. Eu desejo uma outra coisa, eu desejo uma outra coisa. Então, movido pelo desejo, a gente vai agarrando as várias coisas, né? E é por isso que a gente diz que o desejo nos impede de experimentar o prazer e a felicidade, porque o desejo nos leva sempre para uma outra coisa que a gente não tem, né? O desejo, nós não desejamos aquilo que a gente tem, a gente deseja o que a gente não tem. O desejo é um movimento de conquistar, adquirir, de agarrar aquilo que não está presente, né? Então, ele sempre nos impede de experimentar o objeto desejado, ele sempre nos leva para fora. E nós acabamos sempre largando o objeto anteriormente desejado, porque ele perdeu o interesse no momento que você adquiriu, né? Como um macaco agarrando um galho de árvore, larga esse galho para agarrar um outro, né? Essa é a abordagem da fixação do pensamento de acordo com o Abhidharma, que é o ciclo de ensinamentos do Hinayana. No ciclo dos ensinamentos do Mahayana, o Bodhisattva ele aborda o pensamento
ele compreende a visão do Abhidharma, mas ele aborda com outras características, né? Ele considera, como a gente viu, o nascimento, a duração e a destruição. Ele diz, este pensamento não tem características fixas e verdadeiras. Ele não tem, tampouco, um nascimento verdadeiro, uma duração e uma destruição. Ele não se encontra na existência passada, nem na futura, nem na presente. Esse pensamento não vem de lugar nenhum, e uma vez destruído, não vai para lugar nenhum. Ele nasce apenas pela reunião de um complexo de causas e condições internas e externas. É o que a gente acabou de abordar agora, né? Esse pensamento não se encontra nem no interior, nem no exterior, nem entre os dois. Ok, aqui esse pensamento, a gente fala, claro, né, o pensamento. Essa mente, vamos pensar em mente, colocar a mente aqui, Tita, como mente que raciocina. Essa mente, a mente habitual que a gente funciona, ela não se encontra nem no nosso interior, nem no nosso exterior e nem entre os dois. Onde que está a mente? A gente pode colocar ela está dentro do nosso corpo, ela está aqui fora do nosso corpo, ela está no limite da pele entre o lado de dentro e o lado de fora. Onde que está essa mente? A gente consegue localizar ela? Ela fica em cima? Ela fica embaixo? Ela fica atrás? Ela fica na frente? Quando a gente experimenta, observa o funcionamento da mente, onde que está essa mente? Essa mente também não tem uma natureza própria e sem características. Ela é sem características. Não tem nada que nasça e nada que faça nascer. Exteriormente, tem as causas e condições diversas e misturadas relacionadas com 6 objetos dos sentidos. Interiormente, existem as noções errôneas, que são os nossos preconceitos, né? As nossas visões equivocadas. Mas, por causa da sucessão de nascimentos e destruições do pensamento, nós, que surgem pela reunião dessas causas e condições internas e externas, né? A gente tem uma ilusão da existência de uma mente e de um pensamento. E o Bodhisattva, ele percebe que o verdadeiro caráter do pensamento não existe. Ok, esse a gente já viu. Ele não tem uma natureza própria. E você não pode nem dizer que ele nasça e nem que ele é destruído. Aqui a gente já está colocando, aplicando a percepção da Prajnaparamita sobre os fenômenos. Se vocês se lembrarem de como a gente viu com a visão da Prajnaparamita nos diversos outras paramitas e os diversos fenômenos, como a gente viu com a visão da Prajnaparamita, a gente olhou para os dharmas externos e a gente viu a ausência de identidade, ausência de características dos fenômenos, e que essas características são todas projeções da nossa mente, mas que eles não têm essas características, e que existe como é que eu vou dizer? O Dharma, ele tem uma existência, mas é uma existência desprovida das características que a gente atribui a ele. Falei falando de uma árvore, que essa árvore é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, quando eu consigo chegar e me deparar com aquele fenômeno que está na minha frente, sem dar um nome para ele de que é uma árvore, e que, portanto, ele tem que se comportar dessa maneira, tem que ser assim, assim, assim,
que são as características que a gente atribui para os objetos, para as coisas e também para as pessoas, né? Então, quando eu me deparo com esse fenômeno e tento ver a unicidade dele, o que ele tem de único, de diferente de todos os outros fenômenos que existem, que estão ali em volta, etc., né? Isso faz com que eu perceba, eu me encontre com esse Dharma de uma forma direta, sem estar obstruído pelas projeções que a gente faz de características para eles, né? Então, é isso que ele está falando aqui agora. O pensamento, ele não tem uma natureza própria, ele não tem características próprias. E também eu não posso dizer que ele nasce e que ele morre. O pensamento, ele é em si, ele é um fenômeno único. Esse pensamento é um fenômeno único. E aqui tem uma mudança de nível de observar os pensamentos. A gente estava falando dos pensamentos, pensando neles como fenômenos compostos, etc., esvaziando esses pensamentos dessa densidade que a gente dá para eles. Nesse momento, a gente dá um passo além e a gente vê esse pensamento não é nada do que eu penso a respeito dele. Todas as características que eu dou para ele, ele é um pensamento bonito, é um pensamento feio, ele é agradável, ele é desagradável, ele faz sofrer, ele não faz sofrer, ele é um pensamento bobo, ele é um pensamento louco. Todas essas características que eu atribuo para ele são projeções que impedem que eu me relacione com o fenômeno como ele é. Então, quando eu afasto todas essas projeções e falo um pensamento, nem falo um pensamento, porque se eu falo um pensamento, eu estou dando um nome para ele. Quando eu me deparo com esse fenômeno, sem até dar um nome para ele, e tento perceber a unicidade, a irrepetibilidade dele, o fato dele ser um fenômeno único, né? O aspecto de duração dele se dissolve, porque isso é uma característica que a gente dá para ele. Mas quando ele aparece como um fenômeno único, o pensamento ele aparece de uma forma luminosa, ele é luminoso. Porque as características que a gente dá para ele são as contaminações de coisas que não tem a ver. Ele não tem liga com essas características. As características de bonito, de feio, de bom, de mal, etc., né? Então, o Bodhisattva, a relação que ele obtém com o pensamento é uma relação que acontece nesse outro nível. Ele se depara, ele se encontra com o pensamento tal qual o pensamento é, sem nenhum juízo de valor, tal qual ele é, e dentro da sua verdadeira essência. E é por isso que se diz que o pensamento, então, é um pensamento, ele é vazio, ele não tem eu, ele não tem meu, ele é impermanente, ele não tem essa realidade concreta que a gente atribui para ele, mas ele tem um caráter único e tem um caráter de luminoso. Ele tem, quando eu falo de luminoso, é porque ele tem um conhecimento, ele tem uma inteligência, ele tem uma lucidez, que é uma qualidade da mente desperta, da mente Yesh, né? Então, é isso que o texto do Dorje Shantuma fala quando ele diz, aqui, ó, meu Deus, como é ensinado, a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. É isso que ele está dizendo aqui, quando ele fala do pensamento sendo luminoso. A essência dos pensamentos é desprovida de qualquer característica, de qualquer julgamento, de qualquer qualidade. Tudo isso são atributos que a nossa mente Nanxê projeta sobre os pensamentos. Então, surge um pensamento, a nossa mente conceitual
projeta um monte de atributos e qualidades para eles. E esses atributos e qualidades, eles são fruto de uma visão equivocada, preconceituosa que a gente tem sobre todos os fenômenos e as coisas. Então, a gente chega e a gente vai dizer, este é um pensamento ruim, porque esse é um pensamento que fala disso, daquilo, e isso não é bom, você é culpado porque você, nossa, que coisa horrível, né? Você é a última das criaturas de ter pensado uma coisa assim. Tudo isso foi a sua mente Nanché que jogou num pensamento que surgiu puro, verdadeiramente na mente Yesh, e ela projeta essas coisas nesse pensamento a partir das suas visões equivocadas. Tipo assim, os pensamentos que aparecem à esquerda são assim, os que aparecem à direita são assim, os que aparecem atrás, então, esses nem se fala, e os que aparecem na frente são desse outro jeito. Então, essa visão espacial, por assim dizer, mostra como que, a partir da percepção que a mente Nanché tem sobre os pensamentos, ela já carrega uma quantidade de preconceitos, de visões errôneas, que vão ela joga como se fosse um balde de sujeira que ela joga em cima dos pensamentos, aí os pensamentos aparecem todos emporcalhados na nossa consciência, né? Mas esse emporcalhamento não são a natureza do pensamento em si, são apenas as projeções da nossa mente conceitual, essa que a gente gosta tanto e que a gente diz, essa mente sou eu sou assim, né? Eu penso, logo existo, né? Então, essa mente, eu penso, logo existo, é a mente que emporcalha os verdadeiros pensamentos e faz com que a gente experimente isso dessa forma tão dolorosa e negativa, né? Os pensamentos, eles são o Dharmakaya. O Dharmakaya é a realidade dos fenômenos tais quais eles são. Os pensamentos, eles não são nada e ainda assim surgem. Eles não têm essa densidade, como eu falei. Há um grande meditador cujos pensamentos aparecem com um jogo sem obstruções. Então, eu estou meditando, os pensamentos aparecem e eles vão na sua própria sequência. Eu não obstruo essa sequência com a minha mente conceitual. Eu não tento agarrar nada, eu não tento interromper nada, eu não tento afastar nada. Eu simplesmente observo a sequência dos pensamentos, que é o que ele chama de jogo, é essa disposição dos pensamentos tal qual ele é, né? Sem fazer nenhum movimento. Qualquer movimento que eu vou fazer com a minha mente conceitual, eu distorço o fluxo dos pensamentos e eu caio num pensamento numa descrição conceitual daquele fenômeno. Ok. Então, quando o Bodhisattva não distingue naquele pensamento nenhuma impureza e nenhuma purificação, ele descobre essa luminosidade do pensamento. Como assim impurezas e purificações? Como eu falei, as impurezas são as projeções dessa mente Nanché sobre o pensamento que acabou de se manifestar, de surgir, né? Então, não existem essas impurezas, né? Essas impurezas são da mente Nanché, não tem a ver com o pensamento em si. Ele não tem nenhuma relação com essas impurezas. Portanto, ele não precisa ser purificado, porque ele não é algo impuro que precisa ser purificado, porque essas impurezas não estão no pensamento, elas estão no óculos que a gente está olhando para ele, né? Então, o pensamento está ali, a gente tem um óculos colorido, todo sujo, a gente olha, a gente vê o pensamento, então, dessa forma toda bagunçada. Mas essa impureza não está no pensamento em si, está no óculos que a gente está usando. Para quem usa óculos, essa é uma boa imagem, né? Então, se você limpa esse óculos, né? Você vê que o que você limpou foi o óculos, não foi o pensamento. O pensamento continua sendo o mesmo fenômeno lá fora. Bom,
resumindo, depois, né, de todo arrazoado, nesse ponto da fixação do pensamento, qual é a essência desse auxiliar da iluminação? É importante que nós observemos na meditação a nossa mente conceitual que pensa, que raciocina, que elabora e que avalia as coisas, avalia os valores das coisas e estabelece padrões, etc., que é a nossa mente conceitual. É importante que nós observemos essa mente conceitual e que a gente tente afastar, nos descolar dessa mente conceitual, né? O tanto que a gente se sente identificado com ela. Da mesma forma como a gente deve se desidentificar em relação ao corpo, se desidentificar em relação às nossas emoções, perceber que as nossas emoções não somos nós, elas são um fenômeno que acontece na mente e que, se nós damos um passo atrás, deixamos as emoções seguirem seu curso, mas não nos envolvemos com elas, não nos embriagamos com elas, é a mesma coisa com o pensamento. Os pensamentos acontecem na mente, a gente percebe, a gente deixa de dar o peso de certeza, eu pensei, então é verdade, deixa de dar o peso de certeza para os pensamentos, sabendo que eles são fruto da reunião de causas e de condições. E as causas e condições que estão na nossa mente estão totalmente contaminadas por visões errôneas e por hábitos mentais kármicos, né? Então, quando a gente já percebe isso, a gente já olha esses pensamentos com uma desconfiança, né? E tipo, deixa eles acontecerem, mas não, a gente não agarra esses pensamentos como certezas, certo? A gente percebe o fenômeno que aconteceu e a gente descreve esse fenômeno e tenta entender algo sobre a nossa mente a partir dos fenômenos que estão acontecendo, né? Essa desidentificação com a mente é o ponto fundamental desse auxiliar da iluminação agora. Perceber que isso é apenas um funcionamento da nossa mente perturbada, que nós não somos essa mente perturbada. Mas a gente precisa ver como ela funciona, porque se a gente não vê como ela funciona, a gente age dominado por ela. Quando a gente vê como ela funciona, a gente consegue se destacar e dizer, não, isso é o funcionamento da minha mente, mas as coisas não são assim. Isso aqui aconteceu, esse pensamento surgiu, essa sequência lógica surgiu por causa disso, porque tem aqui essas visões errôneas, tem aqui esses hábitos mentais, mas as coisas não são assim. A verdadeira natureza é uma outra coisa. Isso são os meus preconceitos funcionando. Não é tão fácil assim, né? Mas também não é tão difícil assim. É apenas questão de hábito, da gente ter o hábito de observar o funcionamento da nossa mente. Ok, eu acho que a gente pode parar por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai estar falando sobre a fixação da atenção sobre os dharmas, os fenômenos, é onde a gente vai estar vendo mais sobre a questão do eu também, e do não eu, de nós e das coisas. E acho que agora seria bom a gente estar aberto para perguntas no tempinho que a gente ainda tem. Oi, Lama, bom dia. Bruno, tudo bem? Ô, Bruno, diga. Eu fiz uma pergunta no chat sobre um outro assunto. Como a gente pode, entre aspas, utilizar os nossos infinitos desejos, né?
de uma maneira positiva para poder alcançar a identificação da nossa mente búdica, assim. Vamos supor, entre aspas, o caminho do meio, né? Usar essa incessante busca, né, da nossa mente, do nosso de ter as coisas, né, digamos, de buscar, né, entre aspas, ascender, de procurar coisa nova no caminho para conseguir identificar a nossa consciência búdica. Câmbio. Como você fala aqui, né? Utilizar os desejos para identificar a consciência búdica. É importante a gente identificar o desejo, né? Esse é o ponto. Nós temos que identificar, perceber que existe o desejo e perceber a natureza do desejo. De onde que ele vem, como que ele se constituiu, qual é o objeto dele, como que esse desejo pode ser inserido dentro do caminho do despertar, né? Se você tem uma proposta de prática e como que isso você pode inserir isso na prática e jogar uma luz sobre a natureza do desejo, entende? Porque o que é que vai fazer a gente alcançar a natureza de Buda é Prajna. A mãe dos Budas é a Prajna Paramita, é a mãe dos Budas, né? Então, como que eu vou colocar a Prajna Paramita em relação a esse desejo? Eu tenho que observar o que é o desejo, né? Em vez de simplesmente colocar o desejo em cima da minha cabeça e fazer com que ele me guie no meu caminho pela vida, né? Esse é o que todo mundo faz, né? E isso só gerou mais samsara, né? Então, em vez de fazer isso, eu vou dizer, surgiu um desejo. Esse desejo está falando de alguma coisa. Existe uma necessidade, né? Existe uma necessidade minha, eu tenho que saber que necessidade é essa. Algumas necessidades precisam ser atendidas, né? Outras necessidades não necessariamente precisam ser atendidas. Então, fazer uma análise disso, né? E qual é a natureza desse desejo, né? O que ele é um fenômeno, ele está localizado aonde esse fenômeno? É um fenômeno que está na minha mente, um fenômeno que está no meu corpo, um fenômeno que está fora de mim, é um fenômeno cultural, né? Esse desejo é um construto de uma cultura, de uma cultura que seja familiar ou que seja uma nação, de um povo, sabe? O que isso tem a ver comigo, né? Sou eu mesmo que estou desejando isso ou eu estou simplesmente repetindo um padrão de comportamento que se diz que eu devo desejar essas coisas? Que relação que eu tenho com esse desejo, né? Com esse objeto e com esse desejo? E que significado que isso pode ter, etc. Então, lançar a luz da consciência sobre o fenômeno faz com que a gente adquira algo que é um conhecimento transcendente, uma sabedoria, que é a prajna, que é o que vai nos levar para alcançar o estado de Buda. Então, dessa forma, como que a gente utiliza o desejo, ou a raiva, ou a aversão, ou até a ignorância no nosso caminho do despertar? Jogando a luz da Prajna Paramita para investigar o que é essa coisa que apareceu na minha mente agora, né? Entendi. Obrigado, Não de uma forma negativa, tipo, esse é um desejo que eu tenho que acabar com ele. Aconteceu um desejo na minha mente. Ok, né? Como que eu posso utilizar isso para o despertar? Deixa eu conhecer o que é esse desejo e qual é a verdadeira natureza dele. Esvaziar dele todas as projeções que eu faço sobre ele, inclusive essas projeções tipo, esse é um desejo saudável, esse é um desejo que é negativo, esse é um desejo que vai me atrapalhar
ou esse é um desejo que vai me ajudar, tudo isso são projeções que a gente faz sobre o fenômeno em si. Entendi. Assim, entendi um pouco, né? Obrigado, Léo. Né? E quando o mais, né, a melhor forma de utilizar o desejo para alcançar o despertar é desejar que todos os seres sejam felizes e que eles alcancem o estado de Buda e que sejam livres do sofrimento, que é Excelente. a Bodhicitta, né? Então esse é o desejo perfeito. Se a gente trabalhar com ele, a gente rapidamente vai alcançar. Rapidamente, não tão rapidamente assim, né? Mas é possível se alcançar o despertar, se você meditar durante o dia, alcançar no final do dia, e se meditar durante a noite, alcançar no final da noite. Isso é possível. Não é comum. Alguém mais? Lama, aqui é o Éder. Eu Oi, tenho uma Éder. pergunta, talvez ela seja mais cultural, eu não sei. Os conceitos de Tita, Yesh, Manchê, porque quando os ensinamentos do Senhor Buda se espalham para os diferentes países, ele acabou incorporando traços culturais desses países, né? A Uhum. minha pergunta é, esse conceito de Tita, Yesh e Manchê já existia no Tibete, na cultura tibetana, ou foi algo implementado com a chegada dos ensinamentos do Senhor Buda? Essas todas, na hora de traduzir, a gente tem os ensinamentos originais em Pali e em sânscrito, né? Quando eles foram traduzidos para o tibetano, pelos os tradutores do tibetano, você não tinha palavras equivalentes para poder traduzir todos esses diferentes sentidos esses conteúdos semânticos, todas as palavras que foram utilizadas, né? Então você tinha o sânscrito, foi o Pali e o sânscrito, né? Que são muito próximos. Foi aonde o ensinamento foi dado. Então foi dado com esse conjunto esse universo semântico que tem, né, dentro dessas duas línguas. Quando os textos foram traduzidos para o Tibete, eles foram traduzidos para o tibetano, foram traduzidos do Pali, do sânscrito, também foram traduzidos do chinês, porque haviam também, principalmente os textos Mahayana, muitos foram traduzidos para o chinês quando foram levados para a China. A gente conseguiu reunir no cânone tibetano o conjunto de tudo que eles encontraram, né? Todo o cânone do Theravada, o cânone Pali, né? Tudo que tinha de sânscrito na Índia, antes do budismo desaparecer da Índia, e o que tinha na China, porque o Tibete tinha relações com a China também. Então, tudo que tinha sido traduzido para o chinês também foi traduzido para o tibetano. Então, a gente tem o cânone tibetano, ele pega tanto o Hinayana como o Mahayana, como também o budismo tântrico. A gente tem o conjunto, né? É o mais completo, né? Nesse sentido. Especialmente quando foi traduzido do sânscrito para o tibetano, foram criadas novas palavras. A língua do tibetano ela foi construída muito também em função dessa tradução. Então, muitas palavras que não existiam foram sendo criadas já com esse conteúdo, né? com esse conteúdo de significados. Então, por isso, a tradução do sânscrito para o tibetano ela é perfeita, ela é exata. Ou seja, se você pega um texto sânscrito, você vai traduzir para o tibetano, só dá um texto. Se você pegar esse texto tibetano e traduzir de novo para o sânscrito, você vai encontrar o mesmo texto em sânscrito.
Então, por isso é dito que a tradução ela é perfeita, porque para que isso acontecesse assim, foi necessário criar na língua tibetana correspondentes exatos dos termos em sânscrito, né? E a partir daí isso foi incorporado na língua. Ok, gratidão. Acho que a gente pode terminar aqui, então, agora, para a gente, no nosso próximo encontro, a gente vai continuar ainda com a fixação do pensamento sobre os fenômenos. Vai ser um tema também bastante interessante, tá bom? Vamos fazer aqui, então, a nossa dedicatória dos méritos. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, que eu possa conduzir a este estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.